Olha, eu quero trazer para você uma meditação que está no Salmo 26, baseado neste Salmo 26, o versículo 7. Eu quero entoar com voz alta os louvores a Deus e proclamar as suas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Interessante esse Salmo 26, Salmo de Davi. Ele valorizava a presença de Deus, mas ele se esforçava por estar naquele lugar. Interessante que o lugar onde Deus está precisa ser entendido. Era, naquela época, supostamente o local do templo. Na verdade, não havia templo, era um templo portátil, uma tenda, o tabernáculo. Deus chamou de tabernáculo porque significa habitação. Habitação de Deus com os homens. Aquele tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto seria um local para dar culto a Deus. Interessante é que Deus mostrou o modelo. E depois lá no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos que o modelo está no céu. E o que existe no céu é o tabernáculo. Interessante, o modelo estava no céu, Deus abriu os olhos de Moisés, Moisés olhou e viu o tabernáculo no céu. E ele não viu um grande templo. Interessante, a Nova Jerusalém que desce lá no Apocalipse, desce do céu à terra, a Nova Jerusalém não tem templo. Não existe templo, não precisa de templo. Essa ideia, então, de templo precisa ser entendida por nós. A ligação com Deus não depende de templo. Mas como é que é isto? Naquela época, templo era um local e Davi tinha em mente um local. O tabernáculo estava em Gibeon e Davi pediu a Deus a permissão, consultou aos conselheiros sobre essa ideia de trazer a arca, só a arca. Ele não quis trazer o tabernáculo todo, ele poderia. Seria mais até factível, eu acho que seria, mais razoável, melhor do ponto de vista religioso, trazer o tabernáculo todo. Deus não tinha dito que ficaria para sempre o tabernáculo lá onde estava, em Gibeon, porque o tabernáculo já tinha andado também, tinha estado em Siló, no deserto, ele ficava em vários lugares onde o povo se acampava. O tabernáculo era erguido. Então, se o tabernáculo era móvel e transportável, não tinha um lugar fixo, ele poderia ser levado para Jerusalém. Mas Davi não quis levar o tabernáculo todo, ele levou só a arca. Interessante, ele tinha a arca como símbolo da presença de Deus, então levou só a arca. Ele teve um problemaço da primeira vez, ele sofreu bastante. A Bíblia diz que os bois tropeçaram, mas quem tropeçou mesmo foi o Davi, com aquele programa dele de trazer a arca para Jerusalém. Ele que sofreu com aquilo, passou 3 meses de grande tristeza, até que Deus demonstrou que não estava insatisfeito com o fato de Davi trazer a arca, mas sim com a maneira como ele estava trazendo. Aí Davi começou a entender que há coisas muito mais importantes do que um local. Hoje há muitos crentes que não veem Deus senão num local. Eu vou à igreja para eles é lá. Quando, no ponto de vista de Deus, igreja somos nós, eu sou igreja aqui. Deus diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, eu sou igreja aqui, ali, acolá, onde eu estiver. Mas vamos procurar entender isto. Um local separado para
Davi buscar a Deus era a alegria do coração dele. E ele queria estar nesse local para ter liberdade de cantar, louvar, soltar a voz, entoar em voz bem alta os louvores de Deus. Esta era a alegria de Davi. Mas por que ele não fazia isso na casa dele, no palácio ou em outro lugar? Davi sentia liberdade naquele local. Não estava falando propriamente então mais do tabernáculo em Gibeon, mas ele estava falando da tenda, o tabernáculo que ele construiu para Deus e colocou a arca da aliança ali. A tenda que era o tabernáculo em Gibeon, que Deus mandou Moisés construir, tinha dois locais, o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Tinha objetos lá dentro e era escuro. A arca era toda fechada, não tinha janelas. A arca foi levada para Jerusalém. O tabernáculo que Davi ergueu era diferente. Davi entrava nele e tinha janelas, ele tinha claridade para Davi poder entrar. Davi ficava ali dentro tocando. Certamente tinha um local onde Davi se assentava. Era, portanto, bastante diferente o tabernáculo de Davi. Tinha a arca lá no canto, coberta provavelmente, e o restante aberto, onde Davi podia entrar. Lá no tabernáculo de Gibeon, aquele tabernáculo de Moisés, o Davi não podia entrar, só sacerdotes, mas no tabernáculo de Davi ele podia entrar. Ele entrava e a alegria dele era ir para ali, entoar com voz alta os louvores de Deus e proclamar as suas maravilhas. Você consegue entender a diferença? Naquele tabernáculo de Moisés, fechado, só o sacerdote entrava, tudo lá dentro era silencioso, lá dentro era oferecido incenso queimado a Deus. No tabernáculo de Davi era aberto, tinha música, Davi podia entrar, entoava com voz alta os louvores de Deus e proclamava maravilhas. Era um tabernáculo de culto a Deus com voz. Interessante. E a arca estava ali, mas não havia sacrifícios ali, holocaustos e coisas parecidas. Isso era lá no tabernáculo de Gibeon. E Davi diz que ele amava aquele lugar, a habitação da casa de Deus, onde a glória de Deus estava. Davi sentia a Shekinah, a glória de Deus naquele lugar, no tabernáculo que ele, Davi, ergueu. Este tabernáculo, então, é designado na Bíblia por tabernáculo de Davi, mas Salomão foi quem derrubou o tabernáculo de Davi, desmontou quando construiu o templo e levou a arca para dentro do templo. No templo tudo mudou. Os louvores eram entoados do lado de fora pelos levitas, lá dentro continuou com tudo aquilo como era no tabernáculo do deserto, o tabernáculo de Moisés. Mas este era o templo. Fizeram muitas salas nesse templo, inclusive uma sala para colocar o tabernáculo de Davi, que tinha sido desmontado e depois se perdeu, foi queimado. Mas Deus prometeu que levantaria este tabernáculo caído de Davi, para que muitas pessoas viessem a buscar a Deus. Isso é interpretado em Atos 15 pelo Tiago, irmão carnal de Jesus, como a pregação do evangelho no mundo todo. Onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome do Senhor, ali seria dado o culto a Deus, ali Deus estaria presente. Então isto é o significado do tabernáculo caído de Davi, onde Davi estava, cultuava a Deus, cantava em voz alta, proclamava os louvores de Deus. Onde é que a gente faz isso hoje? Na era do Novo Testamento, em qualquer lugar onde estão reunidos 2 ou 3. Não há um local específico, mas tem que haver um tempo específico, porque você não faz um culto
sem tirar um tempo para isto. Você não dá culto a Deus sem tirar tempo para isto. Precisa parar outras atividades, vir adorar a Deus e ali estar com seu coração derramado diante do Senhor. Isto é necessário, é importante. Você está com o coração sincero, desligar o celular, ou seja, desligar-se do restante da vida. Você precisa deixar as outras coisas para fora, parar qualquer outra atividade, trazer o seu pensamento para o Senhor e ali, junto com outros irmãos, você vai dar culto a Deus. Isto é erguer o tabernáculo de Davi. A presença de Deus pelo Espírito Santo é a arca que vai estar em nossas reuniões. Portanto, em resumo, valorize as reuniões de culto a Deus. Ame essas reuniões, onde quer que elas se realizem, mas tem que se realizar. Faça do culto a Deus ponto de honra na sua vida. A coisa mais importante para você na sua vida seja o culto a Deus, o encontro com o Senhor. E pense nisto, meu irmão, minha irmã.